Pessoal, Sargento Prado, uma satisfação estar aqui com vocês e hoje no nosso bate-papo Chama o Sargento, eu tenho a honra de receber ele que é meu amigo e o nosso deputado estadual Cristiano Caporeso. Seja bem-vindo, meu irmão. E aí, Prado, tudo bem? Sou o primeiro entrevistado do podcast novo? É o primeiro entrevistado, Maravilha. Meu amigo, vem cá. Primeira coisa que a gente tem que conversar aqui e saber. Da onde que veio o Cristiano Caporeso? Porque nos primórdios da eleição de vereador, os policiais mesmo ficavam falando Caporeso, né? Tem um cara que é candidato Caporeso, o Cabo Caporeso está aqui, e ninguém sabia, né, da onde que surgiu essa figura, essa liderança nata que nós temos aqui na região aqui. Então eu quero que você conte um pouco da sua história, para que quem estiver nos acompanhando aqui, nos ouvindo, saiba um pouco mais sobre você, mas eu quero detalhes, eu quero desde os primórdios. Então, por favor, abre seu coração pra gente aqui. Então, o público da Polícia Militar ficou, ao decorrer do tempo, sabendo que eu era cabo, porque eu nunca utilizei a minha graduação de cabo para nada, no quesito político. Por quê? Eu queria evitar perseguição. Na polícia, quando você fala que vai se candidatar a alguma coisa, as pessoas costumam te perseguir por causa disso. Isso tem mudado, graças a Deus, mas eu passei muita dor de cabeça. Eu servi na região do sul de Minas. Inclusive, em 2018, quando o Bolsonaro lá esteve, eu fiz a segurança para ele. Qual cidade? Pouso Alegre. Pouso Alegre. Pouso Alegre. Eu trabalhei em Munhoz, Borda da Mata e tudo subordinado ao batalhão de Pouso Alegre. E por causa disso, meu nome foi parar na corregedoria. Eu também já escrevi a respeito do tema conservadorismo desde 2012. Inclusive, agora estou prestes a lançar meu primeiro livro. E olha só, por causa dessa minha propensão para a política, o meu nome foi parar na corregedoria. E quando eles tentaram me responsabilizar, dizendo que as minhas opiniões políticas estavam interferindo na minha atividade enquanto policial, eles não conseguiram. Por quê? Porque o meu nome de guerra não era Caporeso. Meu nome de guerra sempre foi Ferreira. Eu era soldado Ferreira, depois virei Cabo Ferreira. Então eu não utilizei o nome Caporeso. Eu deixei para escrever com o nome de Caporeso, para agir politicamente com o nome de Caporeso, e o meu trabalho na polícia era soldado Ferreira. Então não houve justificativa para ser punido por causa disso. Foi uma estratégia que eu utilizei. E quando eu vim trabalhar em Uberlândia, eu vim já na condição de assessor parlamentar do deputado federal Cabo Júnior Amaral e estava fazendo trabalho para o presidente Bolsonaro, que à época tentava criar o Partido Aliança pelo Brasil, que infelizmente não deu certo, né, que seria o número 38. Inclusive é por isso que sempre que eu concorro, né, tanto para vereador como para deputado, eu utilizo o número 38. E é claro também, né, eu sou um cara armamentista, defendo o direito à legítima defesa por parte do cidadão e o número 38 tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Então foi assim que eu vim parar em Uberlândia, acabou que eu ganhei notoriedade pública na cidade por lutar contra as medidas draconianas do Covid-19, né, que foi realmente um período terrível da nossa história, e como as pessoas viram que eu estava lutando contra o fechamento do comércio, pelo retorno das aulas presenciais, pela liberdade religiosa, porque eles proibiram até mesmo, no momento que as pessoas mais precisavam de suporte religioso, o funcionamento das igrejas. Isso é entre muitos outros absurdos, como o toque de recolher, por exemplo. E eu tive esse reconhecimento por ser bolsonarista e por ter posição por parte da população de Uberlândia. Acabou que concorri, a polícia descobriu, né, o público policial descobriu que eu sou cabo também, da PM, e muitos aqui me ajudaram. Não, com certeza. Inclusive Uberlândia, logo quando você entrou na vereança aqui na nossa cidade, Uberlândia foi historicamente a primeira cidade a ter uma lei publicada proibindo o passaporte sanitário no Brasil. Lei. Uberlândia, inclusive, mais uma vez, né? Ela foi suspensa, né? Teve um cara lá em Brasília que suspendeu a lei que nós aprovamos proibindo a exigência de passaporte vacinal, né? Essa lei de minha autoria foi pioneira no Brasil. E quem acabou suspendendo ela foi o atual presidente do STF, Barroso. Porque é claro, né, que esse grupo que está hoje no STF, acredito que tem coisas muito mais importantes para fazer, né, do que cuidar da Constituição. Então eles querem focar no que um vereador faz nas cidades, eles querem controlar tudo. Essa é a verdade, né? Mas me conta um pouco da sua origem, da sua criação, porque você não é de Uberlândia, né? Não é de Minas Gerais, né? E como que você, da onde que vem essa sua origem aqui para nós aí? Meu pai era imigrante italiano, né? E minha mãe nordestina, descendente de holandês. Daquela velha história, né, que houve o Tratado de Luz do Flamengo, que foi
não observado por Holanda e por Portugal. Por Portugal, na verdade, quebrou o acordo que tinha com a Holanda. E a Holanda veio fazer a guerra no Brasil e, inclusive, isso aí foi origem do exército brasileiro lá nos Montes Guararapes, né? Parte dos holandeses que ficaram no Brasil adotaram o nome português e ficou ali na costa do Nordeste, né? Eu sou nordestino do Rio Grande do Norte, ou seja, Potiguar. Do sertão mesmo, sertão de Seridó. Comedor eu sempre de camarão? falo. Como camarão também, gosto demais. Eu gosto mais de uma tapioca, de um cuscuz. Se eu me engano, potiguar significa buchada de bode. Comedor de camarão. Também. É, buchada de bode é bom. Você sabe qual que é meu doce preferido? Qual que é? Chouriço. Chouriço? É, você sabe o que é o chouriço doce? Conta pra gente aí. Eu não só conheço o chouriço, que é aquela linguiça, né? Não, o chouriço doce é o doce do sangue do porco. Olha só. Tem poucos lugares lá no Nordeste ainda que o pessoal sabe fazer um bom chouriço, e eu gosto pra caramba. Então, pra você ter ideia, eu recebi a Bolsa Família, eu recebi o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, minha origem é extremamente pobre. Até os 17 anos de idade eu não tinha água encanada. Inclusive, é interessante essa história pelo seguinte, uma vez, na época das manifestações para derrubar Dilma Rousseff, antes do impeachment, eu fui até a Avenida Paulista participar de uma das manifestações. E eu já estava cursando o curso de Direito na Faculdade Extrema, que eu sou formado em Direito por lá. E lá chegando em São Paulo, eu ia ter um exame oral e eu fui com terno, né? Cheguei lá, branco, alto, de terno, um site esquerdista, porque esse pessoal é extremamente racista, né? Olhou e falou aqui, é esse cara, é a elite branca opressora que está tentando derrubar a primeira mulher presidente batalhadora dos pobres, Dilma Rousseff. Essa narrativa é ridícula, né? Porque a esquerda vive de narrativa. Eles vieram me entrevistar, o nome desse site é Viomundo, né? Desse portal esquerdista, vieram me entrevistar e caíram do cavalo, né? Eu comecei a falar que sou nordestino, que recebia Bolsa Família, que não tinha água encanada, tudo mais. Eu ia buscar água para beber num poço. Eu ia no carro de boi buscar água no poço, né? Inclusive é interessante isso, porque já na condição de vereador, uma vez eu recebi a visita de uma pessoa que luta pela causa animal, e eu super respeito a causa animal, né? Gosto muito dos animais, tenho cachorro, já tive gato. E ela falou que tinha que acabar em Uberlândia com qualquer tipo de trabalho com tração animal, né? Aí eu expliquei pra ela, pô, eu sou um cara que eu buscava água no poço com um carro de boi. E eu tratava muito bem o animal. E não tinha como eu buscar, por exemplo, eram 2 tambores de 200 litros de água, 400 litros de água, sem a atração animal, né? Sem ajuda não tem como. Aí ela falou que existe agora um tipo de veículo de alumínio que dá para o homem carregar, aí não ia gastar, levar um cavalo, alguma coisa assim. O nome disso é carrinho de mão? É isso mesmo? Não, é interessante, porque a pessoa não quer que o cavalo puxe uma carroça, mas quer que o homem puxe. Isso me lembra muito o que falou certa vez Chesterton, que é um dos maiores expoentes do pensamento cristão do século XX, né? Em qualquer lugar onde houver idolatria aos animais, existe sacrifício humano. Isso se aumenta, né? À medida que um aumenta, também aumenta o sacrifício humano. Pois é. Isso é complicado. Então, o que acontece? Você me perguntou como é que eu vim parar em Minas Gerais, né? Exatamente. Eu estava lá no Nordeste e conheci uma pessoa que me levou para Brasília. Em Brasília, eu servi o Exército. Ao servir o Exército em Brasília, eu fiquei sabendo da prova para a Polícia de Minas. Fiz a prova, né, da PM em 2008 para o CTSP 2009. Inclusive, essa semana agora eu completei 15 anos de polícia, CTSP 2009. Muito bem. E conheci Minas Gerais através de Unai. Me apaixonei por essa terra e aqui eu vivo, né? Já tenho 3 filhas aqui e uma esposa mineira. E hoje eu acredito que nós estamos passando por um momento extremamente delicado, mais uma vez relacionado a esse assunto. Nós temos aí a obrigatoriedade, né, da vacinação de crianças, né, do Covid-19, e isso está batendo a nossa porta novamente. Diversas pessoas me procuram, inclusive para tentar levar informações, buscar fazer uma ponte contigo nesse sentido, e os pais estão muito preocupados, né, sobre essa obrigatoriedade, sobre esse atropelo na liberdade individual, na autonomia que o pai e a mãe têm para poder justamente tratar e cuidar da saúde dos seus filhos. Fala um pouco pra gente com relação à sua posição. Isso aí é um completo absurdo. Eu sou totalmente contra essa obrigatoriedade. Quando um jegue petista fala que vacina existe há mais de 100 anos para tentar defender a vacinação obrigatória para crianças, no caso do Covid-19, esse ser esquece
que a tecnologia de RNA mensageiro não existe há mais de 100 anos. O que existe há mais de 100 anos é a vacina que você pega uma parte do vírus enfraquecido e você coloca no organismo para que os anticorpos possam agir. O RNA mensageiro não, ele age mudando parte da reação genética. Então é um experimento genético e é injustificável, porque estatisticamente falando, o número de crianças que vem a desenvolver o caso mais sério da doença é extremamente raro. E agora que o vírus ele já está conhecido pelo corpo humano, é difícil encontrar alguém que está morrendo de Covid. Então por que essa sanha em tentar vacinar os filhos, né? Primeiro que ciência eles estão ignorando completamente, porque não tem nada de científico nessa postura por parte do governo. E com certeza é um grande desrespeito para com a soberania da família em relação aos seus filhos, e muito mais grave do que isso agora, né? É uma humilhação aos mais pobres. Porque no governo do Lula lá, que disse se preocupar com os pobres, se você for pobre e depender do Bolsa Família, você não tem opção. Ou você vacina o teu filho ou você vacina. Porque senão eles vão cortar o benefício. Isso é humilhar o mais pobre, isso é pisar na cabeça das pessoas que mais precisam. É dizer o seguinte, ou você vai vacinar o teu filho ou você vai passar fome, porque a gente não vai pagar o benefício. Então como é que eu tenho que chamar um governo desse? Governo desgraçado, que não respeita as pessoas e que pisa nos mais pobres, que diz representar, né? É uma incoerência muito grande. Muito grande, isso me deixa bastante nervoso. E uma coisa para a gente deixar muito claro aqui, que é muito importante aqui. Aqui nós não somos contra a vacinação daquelas vacinas que já foram testadas, que já foram experimentadas, que são consolidadas, né, como proteção para as crianças. Tem vacinas de meningite, sarampo, entre outras doenças extremamente importantes. A gente não é contra isso, né? Inclusive meus filhos são vacinados. Os meus também. Exatamente, então o cartão de vacina está lá. E agora aquele pai, aquela mãe que é esclarecido, que pesquisa, que estuda, que é preocupado com seu filho, na hora de procurar o postinho para fazer as vacinações, e ele se depara lá com um profissional que diz, não, é obrigatoriedade você vacinar também a vacina da Pfizer, a RMNA. Se você se negar, vai ser acionado o conselho tutelar. Olha a aflição desse pai. E como que ele vai fazer na hora de matricular um filho dele, se for barrada a matrícula do filho dele na escola, no e-mail? Olha, ele tem que ter disposição para a luta, né? Eu acredito muito num brocardo romano que fala o seguinte, si vis pacem para bellum, se queres paz, prepare-se para a guerra. Você vai colocar a vida do teu filho em risco se você acredita que esse medicamento pode prejudicar a saúde dele, porque senão ele não será matriculado? Está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente que é obrigação do Estado. E também está escrito na Constituição, tá? Prestar o serviço de educação. Então, constitucionalmente falando, uma criança não pode ser cerceada de ir para a escola. O que o pai deve fazer é o seguinte, é não vacinar, assumir o desgaste e depois entrar com uma ação na justiça para que o direito constitucional do seu filho seja observado. Porque nada justifica essa obrigatoriedade. Isso aí não tem respaldo constitucional. Ah, Caporeso, mas se eu fizer isso não vai dar certo. Calma. Você não tem como saber disso. Pode dar certo, pode não dar. O que não dá certo é se acovardar. Porque se a gente não se levantar, nem mesmo para proteger a saúde dos nossos filhos, já podemos desistir do Brasil. Porque ninguém vai se levantar para defender nada mais. O seu filho é o que você tem de mais precioso e ele depende totalmente de você. Há que se proteger. Ninguém obriga os meus filhos a vacinar, sendo que eu não queira. Ninguém. E não é porque eu sou deputado ou porque eu sou polícia, não. É porque eu tenho bagos e eu honro. Por que é tão difícil ser policial militar no Brasil hoje? Olha, eu vou devolver essa pergunta para você porque você é sargento de polícia. Eu quero que você me diga a sua opinião a respeito disso. Por que é tão difícil ser militar no Brasil hoje? E aí eu te falo a minha opinião. Pode ser? Pode ser, claro. Eu vejo o seguinte, meu amigo. Hoje a segurança jurídica que um policial militar tem para poder trabalhar e executar o seu serviço é extremamente frágil. Aquilo que você falou, inclusive você fala, né, em diversas colocações, sabiamente representando os profissionais de segurança pública. É muito difícil e muito complicado você puxar o gatilho. O policial que está no embate, no fronte, o policial operacional que está trabalhando todos os dias, ele é afrontado por criminosos.
ele é assediado por pessoas que estão aí do outro lado a defender o bandido, a defender o marginal que está ali para poder provocar o caos e não está nem aí com relação à sua segurança. Então isso é desmotivador. Isso aí é totalmente desmotivador. Olha, com certeza a segurança jurídica é algo extremamente importante. Hoje a pessoa que entra para a polícia sabe que o sistema jurídico trabalha conforme uma bandidolatria. Eles favorecem o crime. O Brasil é um país onde favorece o crime. E não é só o de colarinho branco, não. Agora, o cachaceiro, molusco safado, quer até mesmo parar de punir pequenos delitos. O que é um pequeno delito? Talvez um batedor de carteira, um cara que rouba um celular, pode ser alguém que rouba algo de pequeno valor. Para o Lula. Para ele, né? Que tem muito dinheiro. Agora, um celular, para a maior parte da população brasileira, é algo caro. Dividido em 15 vezes, Muita 10 gente vezes. compra parcelado. Então, assim, como é que vai ser algo de pequeno valor? Isso é relativo. Sabe, o certo é o certo e o errado é o errado. A gente não pode relativizar o erro. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Eu sempre falo que, realmente, o dedo do policial tá pesado, porque quando ele entra em uma situação de risco, ele já não sabe na hora o que deve fazer, porque ele pensa, pô, se eu atirar nesse bandido aqui, eu vou ser preso, a imprensa vai me massacrar, a própria sociedade vai ficar contra mim e eu posso perder a minha profissão e passar necessidade. Então, isso é algo que passa na mente do policial, só que diz respeito à atividade em si e não ao fato de incorporar, né? A incorporação é outra coisa, é da pessoa que já está lá dentro. Eu digo para você que o que mais afeta hoje e contribui para a diminuição de pessoas com interesse de participar do concurso da PM são duas coisas. Primeiro, a questão salarial. É um grande risco para se ganhar muito pouco. Quanto que custa um aluguel numa cidade como Belo Horizonte, como Uberlândia? É difícil encontrar um aluguel abaixo de R$1.000 com qualidade, né? Conta de água cara, conta de energia cara. Para você ganhar R$4.000 para ficar arriscando seu pescoço para defender a sociedade, tá difícil, entendeu? É muito pouco. A gente sabe que tem pessoas que recebem bom salário na polícia, mas eles estão todos nos cargos mais elevados. Para a pessoa que está adentrando na carreira, realmente está preocupante esse valor que está muito desvalorizado, né? E aí tem também o quê? O fator cultural. Quando você chegava na década de 90 para conversar com uma criança, ele queria ser polícia, ele queria ser bombeiro, às vezes médico, né? São as profissões que fascinam o imaginário infantil, né? Você nunca vai ver uma criança falar assim, ai, o meu sonho é trabalhar para o INSS, entendeu? É ser um burocrata. Não é assim que funciona. Só que hoje, o imaginário infantil está sendo influenciado para o lado do crime. Quando eu era criança, referência era o Batman. Hoje eles estão fazendo filme do Coringa. Eles pegam um maníaco, assassino, e colocam ele como um herói. Então, a figura do policial está sendo atacada no show business. E isso influencia no imaginário infantil. Cada vez mais crianças estão brincando de ser traficante do que ser policial. A figura do policial é atacada a cada dia. Na verdade, a figura da família. Sim. A figura conservadora. Sim, com certeza. Dos valores, da pátria, da ética. Muitos até questionam e falam assim, né, Caporeza? Ah, mas vocês da direita ficam aí falando, né, muito sobre Deus, pátria, família, liberdade. Por que vocês não falam dos problemas reais? Por que vocês não falam das coisas que tem que trabalhar? É como se fosse um clichê. Eles acham que essa questão é relativa a um clichê. O que é problema real? É um buraco no asfalto? Um buraco no asfalto é mais importante do que um professor corrompendo o teu filho na escola com ideologias nefastas? Afetando psicologicamente seu filho? Será que a psique do seu filho é menos importante do que a pintura na escola? Né? É claro que todas essas questões de infraestrutura são questões importantes também, mas o mais importante é o psicológico do meu filho. Quando eu falo de família, eu estou falando que existe de mais importante. Quando eu falo de liberdade, é muito melhor morrer livre do que viver escravo. Eu estou falando de vida ou morte. Quando eu falo de propriedade, né? Propriedade, para mim,
é algo fundamental. Não existe democracia sem defesa da propriedade. Por mais que a gente encontre sempre aquela velha hipocrisia comunista, né? Toda a ditadura comunista é republicana, democrática e popular. República Democrática Popular da China. Vai viver lá na China, como escravo do Estado, né? Então eles utilizam as palavras não pelo seu real significado, mas apenas pelo efeito psicológico que elas são capazes de causar na pessoa que está ouvindo. Aí, ó, é muito bacana, o homem até arrepiou quando a gente fala isso. Olha só, porque veja bem, o crime ele tem sua origem numa crise de valores. A criminalidade não inicia, né? De uma hora para outra, a pessoa que ganha bem ou que estudou, que teve aquilo assim, eu vou ali roubar. Não, é um desvio no caráter que teve justamente numa base valorosa, porque a pessoa ela chega no momento, ela fala assim, eu vou fazer isso ou não vou? Eu tenho que honrar a educação que eu ganhei em casa. Eu tenho que honrar os valores que eu recebi, que foi trabalhado dentro da liberdade que o meu pai e que minha mãe me deu, porque aquele que mais obedece o pai e a mãe, aquele que mais segue os ensinamentos, é o mais livre. É aquele que mais consegue, né, poder exercer sua liberdade. Eu quero fazer uma pergunta para você, porque você já respondeu, mas mesmo assim eu vou perguntar, quem é mais livre? A pessoa que faz tudo o que quer ou a pessoa que faz o que deve ser feito? É a pessoa que faz aquilo que deve ser feito. Porque a pessoa que faz tudo aquilo que quer, ela é escrava dos seus ímpetos, ela é escrava das suas paixões que ditam a sua vontade. E a pessoa que faz aquilo que deve ser feito, ela é obediente ao amor, ela é obediente a Deus, ela é obediente àquilo que é bom, aquilo que é salutar e virtuoso. Parabéns. É mais ou menos a melhor isso? resposta. Com certeza, porque o que acontece? As pessoas se esquecem que a natureza humana ela é inclinada ao vício. Somos ela caídos, é inclinada ao pecado. Como cristão, para mim, isso é uma coisa muito simples. Então, quando alguém faz tudo o que quer, necessariamente ela vai estar se conduzindo para por exemplo, dos 7 pecados capitais. E o que o pecado faz? O pecado, ele escraviza a tua força de vontade, a sua autodeterminação. Por exemplo, a gula. Eu tenho um amigo que já passou de 200 quilos. Isso é complicado, O cara tem essa obesidade mórbida, mas ele sempre pega um pedaço a mais de pizza. Por quê? Ele já entendeu que não pode comer tanto, mas por tantas vezes ele falou sim à sua própria vontade, ou seja, exerceu de maneira irresponsável a sua liberdade, que ele acabou se conduzindo para a escravidão do pecado, que é o grilhão da força de vontade. A força de vontade é você entender que tem que fazer algo e conseguir fazer. Esse cara que tem obesidade mórbida, não. Ele entende que não pode comer mais, mas ele não consegue, porque ele sempre falou sim para os seus vícios, para a sua própria inclinação. Já a pessoa que faz o que deve ser feito é alguém que tem um entendimento pleno, ela tem o domínio de ação, porque ela consegue ter a coerência de pensar de uma forma e agir conforme aquilo que ela entende ser o certo. Lembrei aqui, Caporeso. Então é mais livre. Com certeza. Lembrei aqui da história de João e Maria. Joãozinho, gordinho, inclinado, né, a comer os doces, tudo mais. A bruxa o alimentava todos os dias. Primeiro ele se fascinou com aquele assédio todo da casa toda de doces, né? Sim. Segundo, a bruxa ia lá, não enxergava para verificar se ele estava gordinho, não é isso? Dele. E se ele tivesse sido mais casto? Se ele não tivesse comido os doces que eram lançados para ele? Ele não teria padecido nesse sentido. Com certeza. Faz todo sentido. E assim é com a nossa vida. Meu amigo, todo mundo sabe aqui que você é muito ligado ao presidente Bolsonaro. Vocês são amigos, né? Amigo do Eduardo Bolsonaro, de toda a família lá. E essa perseguição que a família Bolsonaro tem sofrido, os perfis conservadores que nós estamos sofrendo no nosso país aqui, todos aqueles que defendem Deus, pátria e família estão sofrendo perseguições. Fala um pouco pra gente desse destino, porque isso amedronta muito, né, a nossa população. Olha, a gente chegou no momento onde a oposição no Brasil está sendo criminalizada pelo STF. É isso, entendeu? O que aconteceu recentemente com Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Ele foi preso porque a PF encontrou na casa dele uma arma que estava em situação irregular.
Peraí, por que a PF estava na casa dele? Ela estava a mando do Alexandre de Moraes por causa do tal do 8 de janeiro, que eles tentam dizer que o PL e o presidente Bolsonaro teriam articulado alguma coisa. É forçar a narrativa. Mas, na verdade, o que eles querem mesmo é enviar a polícia para procurar pelo em ovo, para poder prender a pessoa por qualquer coisa, porque eles sabem que não tem respaldo para isso. No caso do Valdemar, infelizmente, encontraram esse armamento. Poxa! Nem dele é, né, na verdade. Né? Pois é. Quantos traficantes foram soltos, sendo que eles foram presos com fuzil AR-15, com fuzil de calibre pesado, 7,62. Tonelada de droga. Não, isso sem falar droga, sem falar droga. Então, o que justificaria a manutenção da prisão do Valdemar? Nada. Isso é um escárnio. Eles dizem defender o Estado democrático de direito. O que tem de direito aqui? O direito ele foi rasgado. E foi rasgado pela principal corte que tinha a obrigação de defendê-lo. E isso aí tem como justificativa uma relação promíscua entre o poder executivo e o judiciário. Nada além disso pode justificar esse tipo de perseguição. E o que eles querem? É o presidente Bolsonaro. Eles querem de todo jeito tentar prender o Bolsonaro porque eles sabem que a população brasileira está ao lado do presidente Bolsonaro e que ele não perdeu em nada o seu prestígio político, muito pelo contrário, só aumentou. Então eles estão desesperados, porque ninguém mais acredita nesse Lulinha Paz e Amor. Não tem como, né? E uma declaração extremamente hipócrita que nós tivemos esses dias, que é sobre a humanização do enfrentamento ao crime. Que é um dos temas, inclusive, eu volto ao assunto aqui, que desanima nós que somos policiais militares. Aquela famosa, não só policiais militares, né, policiais civis, penais, né, todo mundo que está no arcabouço aí da segurança pública. Veja bem, é uma enxugação de gelo, Caporeso. Isso desanima. E aquele cidadão que lutou para poder comprar ali, por exemplo, o seu celular, que lutou para, por exemplo, estar adquirindo um veículo, para um vagabundo chegar com uma arma, pôr na cara do cidadão e levar. E aí eu vou humanizar os crimes contra o patrimônio, como foi dito por um certo ex-ministro da Justiça, que hoje compõe a mais alta corte do nosso país, buscar um bem gordo, né? É um bem assim, aquele que envolvido aí no escândalo do presidente que estava incomodando ele em alto mar. Ah, é? Exatamente. Você pode ficar? Pode, continua, rapaz. Vamos trabalhar junto, hein? Vamos lá, então. Humanizar o crime, humanizar o enfrentamento de crime. A gente sabe É inacreditável que um país tão violento como o Brasil, que tem um índice de homicídios tão elevado, acima de 40 mil por ano, ainda existe gente louca ao ponto de tentar humanizar os pequenos delitos? Como assim humanizar? Disse crime contra o patrimônio. Crime contra o patrimônio. Inclusive, o latrocínio é um crime contra o patrimônio. Pois é, então assim é grave. É esse tipo de mentalidade hoje presente no governo federal do presidente Lula que matou o sargento Roger Dias aqui em Minas Gerais, tá? Ah, não, é um crime contra o patrimônio, vamos colocar o cara na saidinha. E aí na saidinha o sargento Roger Dias foi lá e tomou um tiro na cabeça. É ridículo o tipo de postura contra o crime hoje no Brasil. Por exemplo, a questão da ameaça. Você virar para a pessoa e falar assim, tô te ameaçando de morte e se você chamar a polícia, eu te mato. Uma pessoa dessa não vai sequer presa. Ela assina um TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, e é posta em liberdade no mesmo dia para poder cumprir com a ameaça que fez. É uma vergonha a impunidade no Brasil, que funciona como verdadeiro combustível para a prática de crime. Isso me lembra, inclusive, um livro que eu li na época da Faculdade de Direito, chamado Os Delitos e das Penas, que é um clássico do direito, escrito pelo italiano Cesare Beccaria. E Beccaria, ele escreve ali o seguinte: na época dele, as leis eram escritas em latim. Então ele defendia que elas fossem escritas no vernáculo pátrio, na língua da nação. E ele fala o quê? Até de maneira poética, que o pessoal antigamente escrevia de forma mais poética, né? Ele falava assim: ponde o texto sagrado das leis na mão do povo e tão logo eles saibam a pena, tenham a certeza da pena, essa pena colocará freio à eloquência das paixões, né? Ou seja, o vagabundo vai ler a lei, vai saber que vai se dar mal e vai desistir de praticar. No Brasil é o oposto. É o contrário. Sabe, eu me lembro
de uma prisão que eu fiz que foi muito marcante no início da minha carreira na Polícia Militar, na cidade de Unai. Um vagabundo de 17 anos tentou matar o próprio pai a facadas. Ele deu uma facada no próprio pai. E aquilo ali me gerou uma revolta muito grande. E eu chamei ele e perguntei para ele: rapaz, por que você sentou uma faca no teu próprio pai? R$2. O pai se recusou a dar R$2 para ele, ele esfaqueou o pai. Por causa de R$2 você tentou matar o seu pai? O que tá passando na tua cabeça? Sabe qual foi a resposta que esse filhote do capeta deu para mim? Diga. Eu tenho que cometer um 2-1 agora enquanto sou de menor, que é para nego não desacreditar. Ou seja, ele não apenas tinha consciência do que estava fazendo, como ele citou o artigo do Código Penal para homicídio, que é 121. A brecha. E falou, enquanto sou de menor. Exatamente. Ou seja, ele queria praticar um homicídio contra o próprio pai para ganhar status no mundo do crime. Valendo-se da condição de menor, porque no Brasil tem isso. Você pode matar o próprio pai, que ao completar 18 anos você vai ser tratado como se nada tivesse acontecido e vai sair com a ficha deletada da ficha. Totalmente limpa. Então, olha só, como que pode um país com esse tipo escrachado, nojento, revoltante, vergonhoso de direito ainda aparecer um irresponsável na presidência da República para defender ainda mais os bandidos, né? Não, Então, o que eu tenho que falar num caso desse? Que você que votou no PT e não é bandido, é vítima dos bandidos, você é um burro. Se ainda apoia o presidente Lula depois de tudo isso. Ai, Caporeso, mas você não pode falar assim, você vai desagradar muitos eleitores. Foda-se. Eu prefiro muito mais. Se a pessoa tem essa postura, eu não sirvo pra você. Eu não preciso de voto de quem defende bandido e defende governo de bandido. Pra mim não serve. É isso aí, meu amigo. Agora isso remete também à seguinte reflexão. O pessoal liga a violência ao porte de arma. Né? Que quanto mais armas a gente tiver, né, no país, maior vai ser a violência. Recentemente nós tivemos aqui em Uberlândia, né, uma senhora, foi um vídeo que viralizou aqui nas redes sociais de Uberlândia, que um vagabundo que viu uma senhora passando na rua, ele toma a bolsa dela, não é isso, João? Né, só faltou dar um tabefe nela e ela cai no chão e ele leva. O que diminuiria a assimetria, né, de um marginal, um bandido forte, disposto, e uma senhora, Caporeso, lá de seus 60, que seja 60 e poucos anos lá, com a sua fisiologia já fragilizada, né, de ter cumprido os anos da vida, e o que diminuiria essa assimetria e resolveria o problema? Deus criou o homem e a mulher, mas foi Samuel Colt, o inventor do revólver, que os tornou iguais, porque a mulher consegue vencer a força do homem com um puxar de um dedo. Quem fala que a liberação das armas de fogo aumentaria a violência não tem embasamento de dados nenhum, não tem fundamento. Esse é um ponto muito importante. Existe um estudo muito importante de um norte-americano chamado John Lott Jr., que escreveu um livro cujo nome é More Guns, Less Crimes, Mais Armas, Menos Crimes. E nesse livro ele comprova que em todos os países onde foi feita a flexibilização de acesso às armas de fogo, todos os crimes violentos diminuíram. Mas sabe qual foi o que mais diminuiu? Estupro. Porque daí o bonitão que se vale da própria força para assediar uma mulher, ele acaba percebendo que a força dele já não tem tanto valor assim. Quando a mulher está armada. É o que dizia Vitor Hugo, né? Quando a presa está armada, o predador dorme com fome. Na primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, eu comprei uma bola de futebol americano. E eu estava em um dos bairros lá da cidade, em Washington. E eu comecei a brincar com um colega meu de jogar a bola. Em um determinado momento, eu acabei colocando força demais e a bola foi parar dentro da propriedade de uma daquelas pessoas. Eu fui, lá não tem muro, né? Fui pegar a bola e meu colega, cuidado, cara, você pode tomar um tiro. Olha só. Por quê? Porque o direito à propriedade lá é respeitado. Você não pode simplesmente chegar, por mais que não tenha muros, e ir entrando na propriedade alheia sem pedir permissão. Porque você pode sair de lá baleado. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil você coloca um muro alto, você coloca uma concertina, né, os chamados ofendículos, né, no direito civil. Você quebra ali vidro de garrafa e prende ali no muro. Você coloca um cachorro bravo. No Brasil, o cidadão de bem está preso e o bandido está solto. Tá na hora de inverter essa lógica, né? Tá na hora de inverter. E o principal, a gente tem que proteger as nossas crianças, Caporeso. E o seu projeto de segurança armada nas escolas? É importante a gente falar isso aqui.
Não, eu acho interessante porque nunca se teve um crescimento tão grande de atentados a escolas como aconteceu no ano passado no Brasil. E em contrapartida, o governo Lula destinou 150 milhões para reforço da escola, do policiamento escolar no Brasil inteiro, ou seja, nada, e bilhões para a Lei Rouanet, para encher o rabo dos artistas de dinheiro, né? Então, assim, onde está a preocupação com as nossas crianças? Pensando nisso, eu propus alguns projetos de lei, né? Para colocar detector de metais e câmeras de filmagem nas escolas. É um dos projetos que eu coloquei. Coloquei outro para ter a presença obrigatória de segurança armado para proteger nossas crianças. Se a gente coloca segurança armado nos bancos onde está o nosso dinheiro, por que não vai colocar nas escolas onde está realmente o nosso bem mais precioso, que são os nossos filhos, que são o futuro do Brasil? E também protocolei um projeto para reconvocar policiais da reserva ou aposentados, né, depende aí se é militar ou civil, para trabalhar no reforço ao policiamento nas escolas. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. Já tinha feito mesmo na condição de vereador aqui em Uberlândia. Infelizmente, o projeto não prosperou. E as escolas cívico-militares, o Caporeso, aqui de Uberlândia? Nós sabemos que você protagonizou, né, a primeira escola cívico-militar de Uberlândia. Que foi a primeira escola cívico-militar do interior do Brasil também. Bacana. Eu, juntamente com a parceria com o deputado federal Júnior Amaral. Nós temos aí que, daqui a pouco, as propostas do CONAI, do Conselho Nacional de Educação, vai estar chegando no Congresso para ser votado. E a gente sabe que isso é uma tragédia, né? O CONAI é uma tragédia para a educação brasileira. Fala um pouco para a gente. Da escola cívico-militar ou do CONAI? Do CONAI. O CONAI, uma das questões que o CONAI prevê é justamente a extinção das escolas cívico-militares. Isso aí o governo Lula já ia fazer. Então hoje o governo Lula não vai dar suporte nenhum para as escolas cívico-militares. Por quê? Porque eles são bons demais no discurso. Nós precisamos cuidar da educação. Mais livros e menos armas, né? Você só consegue utilizar um livro para se proteger de um assalto se ele for um vadimeco bem grosso, você conseguir esmagar a cabeça do bandido com ele. Do contrário, não vai ter serventia alguma. Osama Bin Laden, um dos terroristas mais famosos que já existiu, era pós-graduado. Então, assim, quem utiliza a narrativa de que a educação vai solucionar o problema do crime, não acredita no mal. Ele acredita o quê? Que todas as pessoas são boas, só está faltando estudo. Não! Tem gente que tem toda a educação, tem as melhores escolas, tem as melhores oportunidades e vai praticar o mal porque gosta, porque escolhe praticar o mal. Eu sempre falo que a maior artimanha do diabo foi ter convencido as pessoas de que ele não existe. Isso aí é realmente muito notório. Em relação ao CONAI, o que eles defendem não é educação, é doutrinação ideológica nas escolas. Eles estão muito mais preocupados em tentar, por exemplo, forçar na população um tal de um gênero neutro que nunca fez parte da língua portuguesa e que é um tipo de abordagem que exclui as pessoas, porque um autista, uma pessoa que tem problema de audição, ela não vai conseguir assimilar o tal do gênero neutro, né? Então é masculino e feminino mesmo, e tem que ser assim, porque toda a natureza ela é construída dessa forma, e eles querem tentar forçar isso de cima para baixo. E aí o que eles argumentam? Não, porque a língua ela é dinâmica e ela se transforma. É verdade. Um dia nós falamos vossa mercê ou vós me ser, e hoje nós falamos você. E já tem gente na internet mudando para VC, e vai diminuindo e vai mudando. Isso é natural da língua, em qualquer idioma. Agora você criar algo que não existe... Desconexo e lógico. Totalmente desconexo, isso aí é um absurdo. Isso sem falar em coisas mais graves, por exemplo, como ideologia de gênero, né? Que tenta realmente levar o tema sexualidade para dentro de sala de aula, não para ajudar as crianças, mas para tentar forçar algo antinatural. Agora, pessoal, vou entrar num assunto extremamente importante aqui, que eu tenho certeza que você quer saber. Caporeso, e a Prefeitura de Uberlândia? Todo mundo me procura e fala... Meu amigo, e o Caporeso vem? Hoje você não escapa. Frente a frente aqui. Que é isso, cara? Okay? Tô sendo enquadrado aqui. Fui jogado nas cordas. Vê se fala um negócio pra desse. Gente, Uberlândia vai ficar aí à mercê da esquerda? Não. Ou vai ficar à mercê de outras pessoas aí que não têm esse compromisso? Ou você vem aqui para salvar nossa Uberlândia? A gente precisa saber. A primeira coisa que eu falo é o seguinte, as pessoas que me perguntam a respeito da prefeitura sempre pensam o quê? Caporeso, se você vier concorrer para a Prefeitura de Uberlândia, você vai deixar
o poder legislativo na mão, porque você está lá lutando na Assembleia de Minas e a gente vai perder você. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que eu faço parte de um grupo, né? Um grupo que tem como líder o presidente Bolsonaro. Se existem muitos deputados bolsonaristas querendo concorrer, é porque, em primeiro lugar, nós temos um líder que precisa que as prefeituras sejam ocupadas. A mudança começa dos municípios para Brasília. A gente tem que romper essa história de mudar de Brasília, né, de cima para baixo. O presidente Bolsonaro sempre fala, nós precisamos de mais Brasil e de menos Brasília. Uberlândia não é qualquer cidade. Ela é a segunda maior cidade do estado, é a 27ª economia do Brasil, é maior que muitas capitais. Então, nós tratarmos a nossa população, que é de mais de 700 mil habitantes, bem mais do que isso, tá? Isso aí é conforme o censo que foi bastante suspeito, realizado aí. A gente sabe nós mais. sabemos que o Brasil passa por Uberlândia. E eu não quero jamais que Uberlândia venha cair nas mãos da esquerda. Agora, essa minha decisão de concorrer ou não vai depender do contexto. Eu ainda não bati o martelo, mas estou sentindo realmente uma forte inclinação por causa do clamor popular. Eu não fiz nada de pré-campanha para prefeito até o presente momento e nem falei que sou pré-candidato. E mesmo assim, na última pesquisa no Instituto Veritá, o meu nome aparece em primeiro lugar. E para minha máxima preocupação, o nome de uma petista que eu acompanhei o trabalho dela na Câmara Municipal e que nunca colocou nada que não fosse profundamente ideológico como proposta de trabalho na condição de legisladora, aqui em Uberlândia, é o nome que aparece em segundo lugar. Eu farei de tudo que estiver ao meu alcance para impedir que o PT coloque as suas mãos imundas na prefeitura de Uberlândia mais uma vez, como fez com o seu pior desgoverno histórico, que foi o desgoverno do Gilmar. Muito bom, meu amigo. Isso que a gente precisa saber, né? É importante. Essa é a minha posição. Então a gente não está sozinho aqui em Uberlândia. Muito bom. Agora uma coisa. Inclusive teve um repórter aí que perguntou, né, para o atual prefeito da cidade, mas e como é que estão as condições, né, do Caporeso, né, dele vir? Será que ele consegue montar um bom time? Será que ele tem... inclusive ele chegou a perguntar, assim, a falar assim, ele tem condições psicológicas, autocontrole para poder conduzir uma cidade como Uberlândia? E com relação ao time que vai te acompanhar aqui, secretariado e outra coisa, caso você venha aqui? Meu trabalho seria muito simples, é repetir em Uberlândia o que o presidente Bolsonaro fez em Brasília. Diga. É escolher os melhores, né? Primeiro, Deus não escolhe os melhores, ele capacita os escolhidos. Eu acredito nisso. Se eu vier a concorrer e vier a ganhar, com certeza é porque foi da vontade de Deus e da vontade do povo. Segundo, graças a Deus, o que faz o meu trabalho ser bom é a quantidade de pessoas boas que Deus colocou em minha vida. E eu conheço pessoas excepcionais em todas as áreas. Com certeza, eu iria selecionar dentre esses melhores em cada área, né, na saúde, na infraestrutura, no agronegócio, para poder ocupar as secretarias. E não faria, né, uma ocupação de secretarias como a velha política tanto faz, utilizando apenas os conchavos, escolhendo, tendo por critério apenas o poder político de cada um, pensando em se perpetuar no poder. Eu não teria um projeto de poder, mas sim um projeto de governo. Então seria algo completamente diferente. Você falou uma coisa muito importante, né? E que eu acho que traduz muito a sua vida e a sua figura aqui em Uberlândia. Uma pessoa que chega de fora, que consegue ter, né, um expoente aqui na cidade, torna-se uma liderança, né, um representante da nossa liderança, que é o presidente Bolsonaro aqui, e você tem se capacitado, meu irmão, realmente, né? Eu acredito que foi um arado, né, que passou aqui na nossa região aqui, abrindo espaço justamente para tratar dos assuntos que são importantes para a nossa cidade. Eu digo, né, eu acho que o pessoal vai concordar comigo aqui, você é o único candidato de direita, né, conservador que Uberlândia já teve aqui para a nossa cidade. E aí a gente fica pensando, né, que isso acaba dividindo muito, né, com relação aos apoios e tudo mais. Uberlândia é uma cidade de centro, uma cidade de direita, uma cidade conservadora. Como que você vê? Uberlândia é uma cidade de direita, tanto que o Bolsonaro ganhou aqui, né? Se fosse a eleição nacional
repetir aquilo que Uberlândia praticou, hoje Bolsonaro seria o presidente e não o Lula. Mas é claro que a esquerda aqui também tem muito espaço, até porque nós temos a Universidade Federal, cujos cursos de humanas são praticamente todos dominados pela esquerda. Então é claro que é algo muito preocupante também. Vamos finalizar com o modo de viola, então. Simbora, vamos lá. Vamos Mato Grosso e Matias, que eu sei que você gosta. Vai. A minha memória reprisa você, tal qual uma tela. Sou a chama da vela que quase se apaga com o sopro do ar. Se volta ao passado e revira os guardados um tanto seguro, por saber de verdade que nesse presente você não está. Puxa! Agora quem sabe? Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada. Vai! É que às vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer. E a cada manhã é o futuro incerto que não atrás de volta a bater nessa porta que nunca fechou pra você. Solta a voz, vai! Vem, nem que seja em sonho, vem. Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for. Pois enquanto eu estiver sonhando, estarás comigo. Dentre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor. Aê, lasqueira, valeu! Valeu, tamo junto. Uberlândia! Volta, Bolsonaro. Sem você tá complicado, Tá difícil demais. Ai, que saudade do ódio, o amor tá caro demais. Volta, Bolsonaro. Muito bom. Aê, valeu. Meu irmão, dentro de todo esse contexto que a gente falou aqui, eu, enquanto policial militar, 17 anos servindo em Uberlândia, quero me lançar como pré-candidato à vereança de Uberlândia e eu quero saber se eu tenho seu apoio, se eu posso contar contigo. Pode contar comigo sim, vejo com muitos bons olhos, principalmente que a gente precisa de representante de classe, né? A polícia militar tem que ter cada vez mais profissionais ocupando. O policial militar é alguém que conhece a realidade da sua forma mais crua, e eu conheço você, conheço seus valores, e pode ter certeza que você vai ter espaço no PL para poder concorrer na condição de candidato a vereador.